Fala, pilotada! E aí, como estão de crise de abstinência, de velocidade? Lembra do último programa que eu estava falando do regulamento da Fórmula 1 para os carros? O que pode ter, o que não pode não ter, como não é? E eu estava comentando a questão dos freios, e eu falei que não era permitido nenhuma refrigeração líquida nos freios, e eu falei, agradeço ao Piquet por esse adendo no regulamento. Eu vou explicar para vocês por que eu falei isso. Vou contar uma história. No GP do Brasil de 82, que foi lá em Jacarepaguá, o segundo de Jacarepaguá, 81 foi o primeiro e 82 o segundo, o Piquet andava de Brabham e ele vinha do título de 81. O cara que projetou era o gênio Gordon Murray, para mim, um dos maiores da Fórmula 1. Na minha opinião, até mais que o Adrian Newey. É que o Adrian Newey é mais contemporâneo, então o pessoal fala mais dele. Mas para mim, o Gordon Murray, pelos carros que ele fez e pelas sacadas que ele tinha lendo o regulamento nas entrelinhas, é até maior que o Adrian Newey, minha opinião. Enfim, eles inventaram umas caixas d'água nos sidepods do carro, nas laterais do carro, e falaram que aquela água que tinha lá era para refrigerar o disco de freio. Beleza, ligaram as mangueirinhas lá, uma bombinha, ligava lá e jogava água no freio. Só que o que acontecia? No começo da corrida, eles metiam lá 70, 80 quilos de água, quilos de água lá no carro. Fazia o peso, foi lá para a balança, pesou o carro, beleza, peso mínimo regulamentado, passou. Na corrida, cada vez que ele pisava, além de jogar um pouquinho de água no freio, jogava um monte de água na pista. Em meia dúzia de voltas, as caixas d'água estavam tudo seca, o negócio deles era baixar peso. Agora, você imagina um carro de Fórmula 1 correndo com 70 quilos a menos do que os outros. Lógico que o Piquet ganhou na corrida. Era a única chance que o Piquet tinha contra os outros motores turbo, que a Brabham ainda não tinha os motores turbo. No final da corrida, como o carro estava muito leve, a FIA permitia que, se fosse fluido, então óleo de câmbio, fluido de radiador e o fluido do freio que eles inventaram, fosse permitido reabastecer o carro, para deixar o carro em condição de prova para fazer a nova medição. É diferente de quando você faz com combustível. Então, com fluido a FIA permitia. Os caras iam lá, enchiam de água de novo, o carro voltava ao peso normal, passou. Só que lá na FIA, todo mundo é malandro. Não é só o Piquet e o Gordon Murray e o pessoal da Brabham, né? O pessoal da FIA pescou a malandragem do Piquet e do Gordon e desclassificou o Piquet, que tinha ganho a corrida. E também desclassificou o Rosberg, que era companheiro dele na Brabham, desclassificou o cara porque tinha chegado em segundo. O que aconteceu? Caiu a vitória no colo do Prost. Né? Uma das 5 vitórias que ele tem aqui no Brasil, que é um dos caras que mais ganhou aqui no Brasil, depois do Schumacher.